Olá, aqui é o Snow e você está ouvindo Fobia Geek. Boas-vindas à primeira edição do talvez novo quadro desse podcast chamado O que eu li este ano até o mês de maio, onde eu vou resumidamente ou não contar os livros que eu já li até aqui e comentar sobre eles o que me vier na cabeça. Eu escrevi um roteiro para esse episódio, porque a minha memória é tão boa quanto a de um peixe beta para lembrar dessas coisas. Então, o que eu fiz? Eu peguei as sinopses dos livros e coloquei aqui para eu ler, e depois eu vou dizer se atendeu ou não a minha expectativa enquanto eu estava lendo e minhas impressões e notas finais. Bom, eu vou fazer isso aqui por ordem de término de leitura, ou seja, do livro que eu terminei de ler primeiro até o que eu terminei de ler por último, e aí eu vou comentando durante o episódio. Pra ser sincero, na hora que eu abri o Scooby pra ver os marcados como lidos desse ano, tinha livro lá que eu nem lembrava de ter lido. Então tá bom, vamos lá. O primeiro livro que eu terminei de ler este ano foi Aristóteles e Dante Mergulham nas Águas do Mundo, terminado no dia 11 de janeiro. Então, a sinopse. A vida de Aristóteles mudou completamente desde que conheceu Dante Quintana. Com Dante, Ari aprendeu a achar graça nas pequenas coisas da vida e descobriu o coração enorme que tem, capaz de amar muitas pessoas, inclusive outro garoto. Agora, os dois estão prestes a começar o último ano do ensino médio e, mesmo sabendo que em breve terão de fazer escolhas importantes para o futuro, estão se abrindo para novos amigos, novos lugares e para as próprias famílias, até que Ari sofre uma perda terrível e mais do que nunca precisará do apoio de Dante. Nessa continuação de Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, reencontramos nossos heróis no momento em que o primeiro romance termina, para seguir com eles pelas águas de um mundo novo que pode ser perigoso e difícil, mas também vasto e cheio de possibilidades. Ok, essa foi a sinopse. E o que eu posso falar dos meus Aridante, senão que eles são uma gracinha, que eu nunca vou ter alguém para me dizer que eu sou a chuva e o deserto e a borracha que tá apagando a palavra solidão. Nossa, meu olho encheu d'água. Eu dei 5 estrelas e favoritei, fiquei obcecado por eles o tempo todo que eu fiquei lendo, e apesar da cagada que o autor tinha feito no livro anterior em relação à transfobia e a reação dele completamente infantil que ele teve com as críticas, aparentemente deu a entender que ele finalmente viu o erro que ele fez e tentou consertar. Pode até não ter sido incrível falando de uma forma geral, mas eu, Nicolas, gostei de como foi resolvido, entre aspas. Na verdade, eu vou me estender um pouco mais aqui sobre esse assunto em específico, porque quando eu tava lendo o primeiro livro, eu realmente achei que seriam umas coisas extremamente mais pesadas, com violência explícita e tudo mais, mas foi bem menos violento do que eu tava imaginando, de acordo com os comentários que eu via. Mas, veja bem, na minha visão, eu acho que foi só um reflexo de como as coisas eram tratadas naquela época, e eu não tô falando isso pra defender o autor, não. Não. Muito pelo contrário, eu quero defender aqui o próprio Ari. Sim, porque ao meu ver, ele não tinha maldade nenhuma em falar o que ele falou. Inclusive, mais uma vez, na minha visão, o Ari sempre se mostrou, tipo, muito aberto a entender esse tipo de questão, mesmo que do jeito dele. E vale lembrar também que conversas sobre transgeneridade de forma respeitosa ou até mesmo educativa nunca foi muito bem o ponto forte de uma certa galerinha por aí. Então, assim, se for considerar pelo lugar que o Ari vivia, que era um estado extremamente conservador, uma cidade de interior também conservadora, onde as pessoas eram muito católicas, e se for considerar tudo que as pessoas em torno falavam tanto sobre transgeneridade ou até mesmo sobre a AIDS, como é tratado no livro, a fala do Ari é o de menos grave. Mas assim, mais uma vez, eu não tô aqui para passar pano pro autor de jeito nenhum. Eu tô só explicando o meu ponto de vista sobre esse tópico em específico que aconteceu no livro anterior, que Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, que, tipo assim, do meu ponto de vista e, tipo, como sendo uma pessoa não trans. Então, né? Enfim, só pra terminar a minha avaliação deste querido, eu dei 5 estrelas e favoritei. É isso. Enfim, prosseguindo. O segundo livro que eu terminei, no dia 9 de fevereiro, foi o volume 0 de Jujutsu Kaisen.
E depois, no dia 11 de fevereiro, eu terminei o volume 1. Porém, eu quero fazer um episódio só falando sobre Jujutsu Kaisen. Então, não vou comentar muito sobre eles aqui. Inclusive, eu muito provavelmente vou até reler para poder fazer um episódio de qualquer, né? Então, de qualquer forma, minha avaliação, tanto pro volume 0 quanto pro volume 1, foram de 5 estrelas. Eu fiquei obcecado com esse anime quando eu vi, então, é meu anime favorito, então, ok. Prosseguindo, o quarto livro terminado no dia 16 de março foi O Gato Brasileiro, que na verdade não é exatamente um livro, é um conto do Arthur Conan Doyle, que é o escritor de Sherlock Holmes, e esse conto é sobre um inglês que vai na casa de um amigo barra conhecido, que é muito rico e conhecido por gostar de uns bichos diferenciados e pá. E aí durante a visita, o cara rico, né, o amigo dele, fica se gabando por ter trago da última viagem do Brasil uns bichos exóticos, incluindo um puma negro. Eu acho que é um puma negro mesmo, se eu não me engano. E aí, quando o bicho é apresentado, eu já fiquei meio tenso, né? Mas depois foi pura adrenalina pra descobrir o que ia acontecer. E assim, é uma leitura bem legal. Eu achei meio lenta no início, mas depois que eu me ambientei na história, foi bem de boa pra terminar. Acho que eu não gastei nem umas 2 horas lendo tudo. E foi bom pra passar o tempo. Tipo assim, é aquele tipo de livro perfeito pra você ler quando você não tá muito afim de ler algo e prestar muita atenção e você quer só passar o tempo. Então, é isso. A minha avaliação dele foi de 3 estrelas. O próximo livro foi Camomila, iniciado e terminado no dia 17 de março, do meu querido gato laranja de merda, vulgo Galtor, o gato autor, vulgo Ariel F. Hitchens com Z no final, e para completar minha rima eu vou dizer que é literatura nacional. Nossa, eu vou virar rapper depois dessa. Ok, vou ler a sinopse aqui. Atenção, hein? Ó, a sinopse. A primeira vez que Isaac viu Martino, não pensou que eles se tornariam tão amigos. Anos depois é que percebeu que se aproximar de Martino era uma coisa óbvia, natural que aconteceria em sua vida. Não apenas porque Isaac era o único da turma dos dois que sabia a língua de sinais e, por consequência, o único que conseguiria se comunicar claramente com Martino, mas também porque eles eram parecidos demais para não se aproximarem. A primeira vez em que Isaac viu Martino, ele não se chamava Isaac. As pessoas o chamavam por outro nome, outro gênero. Um que nunca. Opa, calma. Um que não era e nunca foi o seu. A primeira vez em que Isaac viu Martino, não imaginou que iria se apaixonar tanto assim por ele. Nossa, chega até arrepiei. O que eu vou falar dessa história? Eu amei. Eu já adianto que a minha avaliação foi de 5 estrelas e um coração de favoritado. Sim, sou cadelinha do Ariel, sim, admito. E aí, vai fazer o quê? Ele vai me botar na coleira? Estou esperando. Então, assim, é uma história lindíssima de amizade, companheirismo, um romance bem softzinho, assim, Friends to Lovers, com aquele clássico de fudeu, eu acho que eu tô apaixonado pelo meu melhor amigo, mas eu não vou falar nada porque eu tenho medo de estragar nossa amizade. Mas, meu Deus, era só uma chance de beijar essa boquinha linda. Nossa, foi um pouco específico, mas enfim, situações da vida, né? Eu recomendo super. É uma história muito gostosinha de ler. Você não vai ver o tempo passando. E assim, é de deixar o coração quentinho. Eu cheguei a emocionar demais em umas partes. Eu fiquei assim, meu Deus, como pode? Ariel, entra na minha casa e como cuide de toda a minha família, inclusive o meu. Opa, não, calma. Mas, assim, inclusive, né, o Ariel, que é o autor deste livro, ele tem vários outros livros disponíveis no Kindle Limited e eu juro que isso não é público, quem dera fosse. Eu sou só muito fã dele mesmo. Então vão lá ler as coisas dele porque vale super a pena e apoiar autores nacionais é sempre muito importante. E assim, se eu continuar falando, eu tenho medo de latir. Então, o próximo livro que eu li foi A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, terminado no dia 22 de março. Não, calma. Eu comecei no dia 22 de março e terminei ele na madrugada do dia 23 de março. Então, assim, ele é bem rapidinho, curtinho, menos de 200 páginas, dá pra ler numa sentada tranquilamente. Ele é um daqueles livros de poemas curtos que te rasgam bem na alma, assim, sabe? Ou que se eles não te rasgam, eles pelo menos te deixam pensativos por muito tempo.
E a Amanda Lovelace, a autora deste livro, eu tenho a impressão de que ela gosta muito de fazer esse tipo de livro, porque eu já li um outro livro dela em 2019 que se chama A Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro. E ele também tem essa pegada de, tipo assim, com pequenos textos vem grandes reflexões. Só que ainda assim eu consegui notar uma diferença de assunto bem nítida entre os dois, porque enquanto o que eu li antes, o da Bruxa Não Vai para a Fogueira, eu senti as coisas sendo bem numa vibe, tipo assim, empoderamento feminino, se conectar com seu interior, você ser independente de si e atear fogo em quem quiser queimar você. Não ironicamente, tinha um texto que falava algo mais ou menos assim, por isso eu só tô jogando aqui. Enquanto esse da Princesa Salva a Si Mesma, eu senti que ele foi mais numa pegada sobre relações familiares um pouco conturbadas, difíceis, luto, superação de luto, como continuar a vida depois. Embora os textos delas não abordem isso, tipo assim, diretamente com as palavras exatas, você consegue entender e ir pegando as coisas, assim, caso você tenha vivido ou passado por alguma situação semelhante às que ela descreve ao longo das páginas. E assim, algumas são um pouco específicas demais. E eu fiquei assim, moça, para de me bisbilhotar. Eu fiquei assim, um pouco preocupadinho, mas assim, eu gostei bastante. Me deixou muito pensativo em algumas partes. Eu enchi ele de post-it e, tipo, me deixou muito pensativo. Eu fiquei com vontade de escrever em outras, mas de uma forma geral eu gostei muito mesmo. E a minha avaliação foi de 5 estrelas também. A minha próxima leitura completa foi Todos Nenhum Simplesmente Perfeito, que inclusive eu fiz até um episódio mais ou menos sobre ele enquanto eu ainda estava lendo. E se você quiser ouvir o título do episódio é Todos Nenhum Simplesmente Surtos. Se eu não me engano é o episódio número 6. Enfim, eu terminei a minha leitura no dia 27 de abril e ele foi simplesmente o meu segundo livro favorito do ano até agora. Eu dei 5 estrelas e favoritei com certeza. Então, agora eu vou ler a sinopse para vocês. Pô, presta atenção, ó, a sinopse chegando. A primeira coisa que você vai querer saber sobre mim é: sou menino ou menina? Riley Caravanel é um ser humano com muitas características: perspicaz, valente, rebelde e gênero fluido. Em alguns dias se identifica mais como um menino, em outros, mais como uma menina, em outros ainda, como um pouco dos dois. Mas o fato é que quase ninguém sabe disso. Depois de sofrer bullying e viver experiências frustrantes em uma escola católica, Riley tem a oportunidade de recomeçar em um novo colégio. Assim, para evitar olhares curiosos na nova escola, Riley tenta se vestir da forma mais andrógena possível. Porém, logo de cara recebe o rótulo de aquilo. Quando está prestes a explodir de angústia, decide criar um blog. Dessa forma, Riley dá vazão a tudo que tem reprimido sobre o pseudônimo de Alex. Numa narrativa em que o isolamento é palpável a cada cena, Jeff Garvin traça retrato um poderoso retrato da juventude contemporânea. Somos convidados a viver a trajetória de Riley, a entender o que, afinal, significa ser humano. Todos Nenhum Simplesmente Humano é seu romance de estreia. Acabou a sinopse. Nossa! Esse livro... Ai, ai, eu não sei nem por onde começar. Bom, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a palavra não binário, uma das primeiras vezes, foi quando eu acompanhei o lançamento desse livro em 2017, porque nessa época eu era muito fanboy de editoras. Sim, você não ouviu errado, eu era fanboy de editoras. Eu acompanhava a maior quantidade de editoras possíveis no nosso querido e falecido Snapchat e no Instagram, e eu consumia tudo o que as editoras postavam. E eu era, tipo assim, muito fanboy mesmo. Do nível que eu cheguei a mandar um e-mail para Intrínseca, que é uma das minhas editoras favoritas até hoje. Eu mandei um e-mail para Intrínseca porque eu queria que a minha pergunta aparecesse num quadro de responder perguntas que eles tinham. Só para você ter noção do meu nível de fanboylice. Inclusive, eu guardo a resposta desse e-mail até hoje com muito carinho. Enfim, como eu tava dizendo, eu era muito fanboy de editora, então eu tava sempre por dentro dos próximos lançamentos.
e essas coisas aí e tal. E aí eu lembro perfeitamente, tipo assim, não tão perfeitamente, pois TDAH, mas eu lembro de assistir um vídeo / stories de pessoas falando sobre o lançamento desse livro que tinha como protagonista uma pessoa não binário, e eu pensei, show de bola, próxima story. Corta pra eu alguns anos depois me percebendo não binário e me dando esse livro de presente de aniversário. Mas que eu só fui ler ele de fato muito tempo depois. No caso, eu só fui chegar a ler ele de fato este ano. E nossa, puta que me pariu. Se eu soubesse, eu tinha lido muito tempo antes, porque, nossa, é de uma importância tão grande ter um protagonista não binário. Tipo assim, o protagonismo LGBT tem crescido bastante nos últimos anos, o que me deixa muito, 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 muito feliz. Mas ao mesmo tempo, você não encontra tantas histórias com personagens assumidamente trans ou não binários ou gênero fluido dessa forma, tipo assim, sem essa parte de descobrimento, autoaceitação e autoafirmação e coisas assim. E desde a primeira página você percebe que Riley tem total certeza de quem é e de como se sente sobre isso, tanto que a maioria das vezes em que Elo tem alguma crise de pânico ou crise de ansiedade não é por causa de crise de identidade, é simplesmente por causa das outras pessoas ou por causa de como as outras pessoas o fazem se sentir com comentários e gestos e coisas assim. Então eu gostei muito de não ter tido essa parte de crise de identidade. E, tipo, não que histórias assim sejam ruins ou não sejam importantes. Não é isso de forma alguma. São sim muito importantes, mas o meu ponto é que porque nessa história o foco não foi na pauta de oh meu Deus, qual será a minha identidade de gênero, mas sim em como isso era só mais uma das características de Riley. Tipo, assim como usar a camiseta de banda de rock antigo que eram do pai dela. Tipo, o foco da história, como Riley ia se adaptar na escola nova, como ia se enturmar e conhecer novas pessoas, fazer amigos, como que vai indo o trabalho do pai dele e como que ela lida com isso. Então, tipo assim, a questão sobre identidade de gênero não foi tratado como grande trama da história, como grande enredo e plot único. Ele foi tratado apenas como mais um assunto a ser tratado. E eu gostei muito disso, de como isso é só mais uma coisa normal do dia a dia. Eu, particularmente, gostei muito dessa história por isso. E claro que essa questão teve grande relevância durante o livro, afinal é sobre a identidade do personagem principal, então obviamente teve partes em que isso era o foco principal em vários momentos, mas isso não impediu de tratar sobre outros assuntos, sabe? Eu espero que isso não tenha ficado um pouco confuso como eu acho que ficou, mas aliás, antes que eu me esqueça, aviso de gatilho para violência e abuso. Não tem nada muito gráfico, mas assim eu ainda acho bom avisar. E também eu preciso parabenizar este autor por escrever exatas 400 palavras sem flexionar gênero uma mísera unidade de vez. Nossa, não, gente, é sério, é sério. Em momento nenhum, Riley se refere a si mesmo como tipo assim, e as pessoas não se referem. Tipo assim, é de uma genialidade. E detalhe, a forma como ele usa a linguagem ao favor da escrita. Nossa, puta que pariu, esse livro é incrível, incrível, incrível. Se você tá pensando, mas então ele escreveu o livro inteiro em linguagem neutra. Sim, ele escreveu 400 páginas em linguagem neutra, sem flexionar gênero. Tipo assim, sabe o que é isso? É incrível. E não pense que ele escreveu, tipo assim, pronome neutro, tipo elo, delo, they, them. Não! Ele simplesmente escreveu. E foi incrível. Nossa, que livro. Que livro. É o meu segundo favorito do ano. E provavelmente vai ser meu segundo favorito da vida durante muito tempo. Esse livro vai estar sempre no meu coração. Puta que pariu. Bom, o próximo querido que eu comecei e terminei foi As 220 Mortes de Laura Lins, no dia 28 de abril, e é mais uma literatura nacional. Então vamos lá para a sinopse. Presta atenção, a sinopse chegando, Já imaginou ver sua melhor amiga morrer na sua frente 220 vezes e não conseguir salvá-la? Daniel também não. Claro, até se descobrir preso num loop temporal que se reinicia toda vez que Laura é atropelada, baleada ou esmagada por uma árvore.
Desesperado, ele se lança numa jornada perigosa, acreditando que, se mantiver Laura a salvo dos acidentes até o dia seguinte, quebrará a maldição. Mas o preço para se libertar pode ser mais caro do que Daniel imagina. Estaria ele disposto a pagá-lo? Sinceramente, muito foda. Eu comecei a ler despretensiosamente e de repente eu me vi completamente imerso dentro dessa história, totalmente aflito com o que ia acontecer e se o Daniel ia conseguir dessa vez e como que ele vai fazer as coisas. E nossa, eu fiquei com o cu na mão na cena do metrô de uma forma que puta que me pariu. O Stephen King fez escola e o Rafael se formou com nota máxima, sim. Tipo, o Rafael é o autor da história. Ele tem um sobrenome, mas é muito difícil pro meu QI de pronunciar. Então, Rafael. E a minha avaliação foi de 5 estrelas. E se eu pudesse dar 100 estrelas, eu daria com toda certeza, sem pensar duas vezes. Bom, o próximo livro... Gente, esses sons da minha cadeira de gamer. Porque ela tá toda slang-lang. Mas eu já apertei ela, tá tudo certo. Mas a minha risada foi porque o próximo livro que eu terminei de ler foi O Manifesto do Partido Comunista. Hino da União Soviética e se faz. E assim, eu não poderia ter terminado essa leitura numa data melhor e mais emblemática para este livro do que no dia 1º de maio, o dia do trabalho, porque se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Bom, então eu terminei a leitura, no dia 1º de maio, e foi muito bom ver como um livro que foi publicado em forma de panfleto há tanto tempo continua sendo um assunto tão atual, com pautas extremamente pertinentes até hoje. Tipo assim, eu não vou me estender muito, porque eu acho que eu não sou o mais apto a fazer resenha de livro mais técnico, educativo, sobre uma pauta social que é tão importante assim. Então, vou só dizer que a minha avaliação foi de 5 estrelas e leitores do mundo, univos e seguimos para o próximo querido a ser terminado, que foi Abandonado. Não, eu não abandonei. O título do livro é Abandonado. Sim, ele foi terminado, quer dizer, eu terminei de lê-lo no dia 5 de maio, que é mais uma literatura nacional que estava encalhada na minha estante desde outubro de 2020. E eu já tinha tentado ler esse livro antes umas 2 vezes, mas assim, nas duas eu não consegui chegar na página 50, então assim, eu já tinha tomado isso como ofensa e peguei essa leitura como um desafio pessoal, mesmo antes de começar pela 3ª vez e finalmente conseguir terminar. Então, vamos para a sinopse. Atenção, a sinopse chegando. No intrigante filme Dogville, do dinamarquês Lars von Trier, habitantes de uma cidade à beira do fim do mundo se comportam como ratinhos de laboratório. O diretor nos faz ver quão ridículos somos quando somos... Quê? Gente, eu desaprendi a ler. O diretor nos faz ver quão ridículos somos quando vistos do alto. Em Abandonado, Vinícius Pinheiro leva seus personagens para reinar na estonteante São Paulo, cidade que centrifuga tudo o que há de bom e ruim numa força avassaladora. Todos tentam dar o melhor de si, mas parecem ridículos. Tentam se levar a sério, mas percebem que o mundo está se tornando uma grande piada. Somos nós lutando para sobreviver e viver nas poucas horas vagas, enfrentando dificuldades financeiras, chefes carrascos, a mediocridade e o imediatismo que nos impedem de ser um pouquinho original. Tudo é produção, tudo é para ontem, tudo é insumo. Nas pinceladas das palavras, Vinícius vai desenhando momentos de ironia, sarcasmo e nos faz rir das próprias desgraças, das próprias fragilidades. Assim, nos sentimos mais humanos quando viramos a última página. Faz lembrar os versos de Fernando Pessoa em poema em linha reta, abre aspas. Ora, então são todos semideuses? Onde é a gente neste mundo? Fecha aspas. Acabou a sinopse. Assim,
sendo bem honesto, mas bem honesto mesmo, eu detestei a leitura. O personagem principal, o Alberto Franco, sim, o nome do personagem principal é Alberto Franco. Pensei, nossa, não tem nome de mais de burguês do que esse nome. Eu estava errado. Ele não é um burguês, ele é um pobre fudido que nem eu e que nem você. Tá, mas tudo bem. O personagem principal, o Alberto Franco, ele tem um total de 0 carisma. E eu achei ele, assim, tão odiável, mas tão odiável, que eu juro que eu terminei de ler esse livro na base do mais puro e genuíno ódio, só pra ver onde que ia dar. Tanto que o último episódio desse podcast é exatamente sobre este ente querido, que você pode ouvir logo depois de ouvir este daqui. O título do episódio é Abandonando o Abandonado, e lá você vai poder apreciar toda a minha raiva e amargura e indignação lendo essa história. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, apesar de ter avaliado com uma única estrela, só pelo trabalho que o autor teve de escrever e publicar o livro, pode até não parecer, mas eu odeio falar mal de autor nacional. Eu odeio, 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 odeio. Eu evito o máximo possível falar mal de autor nacional. Então, o meu foco é na história. Então, assim, para não ter só comentário ruim sobre esse livro vindo de mim, né, desse que vos fala, eu abri as avaliações dele na Amazon e eu escolhi uma avaliação de 5 estrelas que tem uma resenha / comentário positivo e eu vou ler aqui. O nome da pessoa tá como Mark Silva e o título do comentário é Requintado e é de 2018. Abre aspas. Comprei esse livro porque estava por um preço baixo, não tinha expectativas e talvez por isso me surpreendi demais. O autor faz uma breve referência ao filme Dogville, do dinamarquês Lars von Trier, o que sugere ser uma obra sólida, sombria e heterogênea. A capa dá a ideia de tremulação, pois é necessário parar, se concentrar e, após um tempo, entender o que está acontecendo ali. Na contracapa e em trechos do livro, temos a referência do filme noir. A escrita do autor é impecável, madura e chega a ser uma mistura poética e filosófica que mistura realidade e ficção de forma descomplicada e atraente. Este romance trágico gira em torno de Alberto Franco, um roteirista em início de carreira e jornalista informal. Confesso uma coisa, tive alguns momentos de raiva e indignação lendo o livro. Pense num protagonista que adora ser feito de trouxa. Ainda mais quando se trata de Clara, uma dubladora e atriz em ascensão, e o que tem de linda tem de manipuladora. Alberto e Clara começam a se relacionar, mas em nenhum momento há demonstração de amor entre eles. Só constatamos desejo sexual e tentativas inúteis de benevolência. Ambos possuem personalidades fortes e uma coisa que faz Alberto se tornar ainda mais interessante é que ele é desses que pensa e faz, sem pensar 2 vezes, e muito menos pensa nas consequências de suas ações. Por vezes, a narrativa nos espanta devido à alta carga de acontecimentos em um só capítulo e, ocasionalmente, em um mesmo parágrafo. Abandonado é um livro que faz você se sentir usado, desolado, à venda e realmente abandonado. Mas quem disse que isso é ruim? Ele mostra diretamente que muitas vezes vendemos nossas horas de lazer para nos submetermos a humilhações e constrangimentos onde nem sequer exigimos nossos direitos. Isso se dá em razão do receio de perder o emprego, amizade ou qualquer tipo de elo que nos dá proveito. Isso mostra que carecemos acordar para a vida e dar outra direção para o futuro que queremos. Para um livro que foi comprado de forma aleatória, Abandonado me deixou abnegado por efeito do enredo conturbado. Fecha aspas. Então é isso. Essa é a única coisa que eu irei, né? Bom, eu já vou indo pro próximo livro, né? Que é da minha queridíssima Bell Hooks, chamado O Feminismo é para Todo Mundo, que eu terminei de ler no dia 8 de maio, que eu acabei de perceber que foi uma coincidência muito boa, né? Já que o livro fala sobre feminismo, recorte sobre as mulheres negras, né? E eu acabei não, né? Eu amei, porque
A Bell Hooks, além de ter uma escrita muito incrível e muito fluida, ela também tem uma linguagem, assim, bem simples e de fácil entendimento, porque é aquilo, né? Tipo assim, não adianta de nada você ter o conhecimento se você não vai compartilhar esse conhecimento, principalmente com pessoas fora do meio acadêmico. E é exatamente nisso que ela pensou escrevendo, né? Eu acho isso muito foda, de verdade. Minha avaliação foi de 5 estrelas. Não vou me... De novo, né? O mesmo papo do Manifesto Comunista. Não vou me estender muito sobre o livro técnico e didático, sobre pauta social, porque eu não estudei sobre o assunto, tipo assim, tão a fundo a ponto de fazer uma análise crítica, né? Então, assim, deixa abaixo, deixa abaixo. Minha avaliação dele também foi de 5 estrelas, né? Então vamos para o próximo querido que eu li, que foi Perfeitamente Inadequado. Eu li este querido no dia 10 de maio e esse livro é o meu mais novo recorde de leitura, porque eu devorei 208 páginas em mais ou menos 1 hora e 40 minutos. Eu comecei a ler ele mais ou menos meia-noite, meia-noite e 15, e eu fui terminar ele 1h30 da manhã. Então, assim, eu confesso que, pela sinopse, eu esperava uma coisa completamente diferente. Quer ver? Olha só como é que é a sinopse desse querido, ó. Presta atenção na sinopse aí, ó. Quando a mudança começa de dentro, o de fora também jamais será o mesmo. Inadequada era a palavra que mais me descrevia. Desde muito cedo eu lutei contra a ideia do não pertencimento, de que eu não era suficiente ou de que eu tivesse vindo com defeito. Usei várias armas, entre aspas, para tentar lidar com este sentimento. Muitas vezes corri para o distúrbio alimentar ou para as máscaras de camuflagem. Ninguém podia perceber que eu não era o que pensavam. Eu era Thaís e por algum motivo eu achava isso um verdadeiro insulto. Nessa longa e acredito que quase eterna jornada, descobri na vulnerabilidade as ferramentas que me libertaram do medo da autenticidade e que me fizeram abraçar não só a mim, mas os inúmeros inadequados que existiam ao meu redor. E eu convido você a embarcar nessa viagem. Do outro lado do muro da insegurança existe um lugar novo para você: ser quem é. Esse livro é para você que já sentiu que não pertencia a lugar algum, para você que por muitos dias e muitas noites rejeitou a própria essência por achar que não era suficiente, para você que foi calado pela comparação, que foi rejeitado, que já usou máscaras para camuflar sua identidade, para você que foi perfeitamente criado da forma mais inadequada possível. Acabou a sinopse. Assim, barrinha tosse. Assim, sendo bem sincero, eu tava esperando algum assunto, tipo TDAH, dislexia, transtorno do espectro autista, alguma coisa assim que faz a gente se sentir meio fora da casinha na maior parte do tempo, quando na real, tipo assim, não teve absolutamente nada a ver com isso. O que não é algo ruim, é só uma expectativa que eu criei lendo a sinopse, e mesmo com essa expectativa sendo quebrada, a leitura não decepcionou em nada, eu gostei bastante. Eu até colori uma página onde tinha uma florzinha dentro de um vaso, assim, lá pro finalzinho do livro. E assim, foi uma leitura bem gostosinha, eu dei 5 estrelas, mas é aquilo, né? Minha expectativa foi quebrada, mas tudo bem, a expectativa que eu criei é um problema meu e não da autora. Mas tudo ficou ainda melhor quando eu li um comentário sobre esse livro no Scoob, e esse comentário dizia o seguinte, abre aspas, ele é curtinho, mas cheio de aconchego para quem procura uma palavra amiga, fecha aspas. E assim, eu não poderia concordar mais com isso. Aliás, este livro também é literatura nacional. Apoiem seus autores nacionais, porra, não pirateia. Caralho. Fiquei puto do nada. Bom, seguindo deste querido, seguido deste querido, né? O próximo livro a ser lido foi Os Manuscritos Perdidos de Charlotte Brontë. Charlotte Brontë. Comi o R ali. Bom, eu terminei ele no dia 19 de maio e, nossa, esse com certeza absoluta foi a leitura mais arrastada que eu fiz esse ano.
porque assim, foram só 2 semanas, mas a sensação era de que eu tava lendo há 2 décadas. Sinceramente, o livro inteiro é uma grande fábrica de lero-lero que podia ser resumido em uma matéria bem feita numa revista de literatura e tava tudo bem. Ninguém ia sentir falta. E daí que é a edição mais bonita que eu tenho na minha estante? E daí que ele tem jacket que cobre só 30% da parte inferior da capa dura, simulando o papel rasgado, dando um charminho na aparência? E daí que ele já vem com 2 fitinhas de cetim amarelas, uma na parte de dentro da capa e a outra na parte de dentro da capa traseira, para você poder ter que desamarrar o livro toda vez que for ler e conseguir amarrar de novo depois, e ele vai ficar sempre aquele lacinho dourado bonitinho aparecendo na sua estante. E daí? Bom, mas se parar pra pensar, eu disse, né, revista de literatura, mas eu quero me retratar aqui, né, e me corrigir para revista de fofoca literária, porque esse livro inteiro é uma grande fofoca literária. E como esse não é ficção, eu amo porque eu vou poder contar tudo que eu quiser que tem nele e que não vai ser considerado spoiler. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos à sinopse para você entender o começo dessa grande fofoca do mundinho literatura inglesa. Ó, presta atenção, a sinopse chegando aí, ó, presta atenção. Resgatado de um naufrágio e perdido por quase 2 séculos, esse livro tem uma história tão incrível quanto as escritas pela família Brontë. Viajando por quase 200 anos entre o Velho e o Novo Mundo, os manuscritos passaram por diversas mãos e sobreviveram até um naufrágio. Mas o que os primeiros rascunhos do que viria a se tornar a obra de Charlotte, o material revela detalhes da vida. Opa, eu li errado ali. Mais do que os primeiros rascunhos do que viria a se tornar a obra de Charlotte, o material revela detalhes da vida de uma das famílias mais talentosas da literatura mundial. Tudo teve início em 1810, quando Maria Branwell, que se tornaria mãe das famosas irmãs Brontë, obteve um livro em sua terra natal. 2 anos depois, ela se mudou e o exemplar estava entre seus bens que naufragaram em um navio. O livro foi recuperado intacto e tornou-se precioso para toda a família Brontë, sendo não apenas uma fonte de leitura, mas também de anotações pelas irmãs Charlotte, Emily, Anne e seu irmão Branwell e seu pai Patrick. Acabou a sinopse. Então, assim, imagina só que loucura. Você perde as suas coisas se mudando porque o navio afundou. Depois você consegue recuperar só algumas coisinhas. E aí, no meio dessas coisinhas, tem um livro que você leu porque você ganhou de presente. E aí, você guardou o livro porque o autor era um falecido conhecido do seu marido. E aí, de repente, você tem filhos. Seus filhos também leem esse livro como se fosse uma forma de ter algum tipo de conexão com você, né? Que é a mãe deles. Porque você morreu deixando 6 catarrentos para criar, porque as crianças eram tudo pequena ainda. E aí, nessa dos seus filhos lerem o livro várias vezes, foi se criando um afeto pelo livro, porque ele era bastante usado por todos na casa, desde aprender a soletrar até desenhar em alguns versos. E aí, de repente, esse livro vai passando, né? Porque a família vai diminuindo, e as pessoas vão morrendo, até que chega o ponto do livro não estar mais na família e ir passando para outras e outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas, até que, de repente, esse livro é leiloado para colecionadores de livros e tudo mais, chegando até em parar no museu. Muito louco, né? Nossa, eu achei assim, uma loucura. Mas o que me decepcionou de verdade e o que me deixou me sentindo um pouco enganado é que a propaganda desse livro, principalmente no título, é sobre ter encontrado os manuscritos perdidos da Charlotte Brontë, né? Então tá, eu fui ler muito na expectativa de encontrar esses manuscritos pelo livro e ler e tudo mais. E sabe o que aconteceu? Adivinha? Isso mesmo, os manuscritos perdidos continuam perdidos nessas páginas, porque em momento nenhum eles são expostos para o leitor poder ler, e eu achei isso uma puta falta de sacanagem sem tamanho, porque literalmente um único motivo de eu ter comprado esse livro foi para ler os manuscritos perdidos da Charlotte Brontë, e eles não estavam ali. Tipo assim, tinha uma análise barra avaliação deles e só isso. Sério, nisso aí eu fiquei muito decepcionado. Como historiador curioso que sou, fiquei realizado de ler algo assim, porque sobre ser uma descoberta de muito tempo e tal, nossa, muito foda. Mas assim, como fã de literatura, eu fiquei decepcionadíssimo,
pois fofoca contada pela metade quase mata leitor de curiosidade. Assim, poxa, eu só queria ler os manuscritos perdidos para poder usar esse fato de ter lido para flertar com alguém depois. Mas tudo bem, né? De qualquer forma, a minha avaliação foi de 3 estrelas só pela fofoca incompleta que eu fiquei na expectativa de receber e que, infelizmente, continuei só na expectativa mesmo. Mas assim, esse é aquele tipo de livro que, se você for muito fã das Irmãs Brontë e tal, você vai gostar muito de ler para ficar por dentro das inspirações, de como que eles começaram a escrever e tudo mais, e um pouco da vida pessoal e etc, etc. Enfim, próximo. O próximo, querido, que eu lido completamente no mês de maio, foi A Realidade de Madu. E olha, esse querido aqui, ele é polêmico, ele é apocalíptico, literalmente. Eu tive muitos colapsos nervosos e surtos. Por onde que eu vou começar? Bom, obviamente pela sinopse, né? Então vamos lá. Ó, presta atenção. Neste surpreendente romance de ficção científica, Madu é abduzida por uma nave intergaláctica. A bordo da colossal nave alienígena, fará amizade com uma bizarra híbrida, conhecerá um androide que vai abalar seu coração e aprenderá lições que mudarão sua vida para sempre. Madu é uma semente estelar e terá que semear a Terra para gerar uma nova realidade que substituirá a ilusória realidade criada por Lúcifer. Porém, a missão não será fácil, já que Marduk, personificação de Lúcifer na Via Láctea, personificação de Lúcifer na Via Láctea, com a ajuda de seus fiéis sentinelas reptilianos, fará de tudo para não deixar a nova realidade florescer. Madu terá que tomar uma difícil decisão e aprenderá a usar seu poder sombrio em benefício da luz. Acabou a sinopse. Assim, muito bacana, né? Beleza. Então, assim, se pá, que eu devo começar falando que o motivo pelo qual esse livro ficou um bocado relevante e famoso foi o seguinte. Esse barulho foi eu batendo meu pé na caixa aqui porque eu sou um idiota. Assim, durante a história desse livro, teve uma profecia de que, teoricamente, ela teria previsto a pandemia de Covid-19 que a gente viveu em 2020. Já que, assim, aparentemente, de acordo com as minhas investigações, esse livro foi publicado em 2014. Então, assim, foi uns 6 anos antes e tal. Então, assim, eu peguei aqui o trecho do livro em que isso é citado, mas eu já adianto que não tem quase nada a ver com a Covid em si. Então, quando eu ler, você vai entender, ó, se liga. Presta atenção, ó. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explicou Tarala. Tarala é uma personagem. Então, assim, a Melissa Tobias... outro ponto é literatura nacional também, que também estava encalhado na minha estante desde 2020, não me julgue. Então, assim, a Melissa Tobias, tipo, ela meio que acertou muito na parte de ser uma pandemia viral e pá. Mas, assim, dá pra ver claramente que, tipo, não tem muito a ver com as doenças convencionais da vida real que a gente tá acostumado a ver e lidar, porque, basicamente, só ficava doente quem não tinha capacidade de desenvolver amor ao próximo. Então, sei lá, eu acho que ao mesmo tempo que ela acertou, ela foi muito além. Não, porra, né? Óbvio, caralho, isso é ficção, né? Então, assim, meu ponto aqui é... Não sei qual que é meu ponto, mas é isso aí. Outra coisa que eu queria falar também é sobre a incoerência de algumas coisas. Tipo assim, ao mesmo tempo que eu gostei da história, eu sinto que ela tinha potencial pra ser muito mais. Porque tem tudo pra ser uma história muito foda, mas ficou faltando coisa. Tipo assim, faltando explicação, faltando descrição das coisas, sabe? Algumas coisas tinham uma explicação e tal, beleza. Mas nada é muito detalhado, tipo, e isso me incomodou bastante, porque quando tava lendo... Não, calma, me embolei nas palavras. Isso me incomodou bastante quando eu tava lendo,
Porque eu quero saber o que tá acontecendo. Eu quero saber como as coisas são feitas. Eu quero ficar imerso na história. E teve várias cenas que parecia que era eu que tava contando uma história. Tipo, só discorrendo sobre as coisas e não realmente contando uma história. Inclusive, tem 2 rituais que acontecem que eu não faço a menor ideia de como eles são feitos. A única coisa que eu sei é que durou 4 horas para ser finalizado. Tipo assim, minha filha, eu quero detalhes. Eu quero saber o que tá acontecendo. Eu sei que ler dá asa pra imaginação e lindo isso, mas porra, tem hora que o leitor só tem que voar. Quem constrói a asa é o autor, fia. Bora, eu quero descrição, eu quero detalhe, informação, explicação. Assim, eu já disse e repito, eu odeio falar mal de literatura nacional, até porque eu conheço vários autores que são incríveis. Eu sou muito fã. Nesse episódio mesmo eu já citei outros autores nacionais que eu pago pau demais pro trabalho deles, mas poxa vida, nossa, quando você pega um livro assim, a impressão de que dá é que você não teve criatividade o suficiente para terminar de desenvolver a sua própria ideia. Mas assim, tá tudo bem, né? Quem sou eu para julgar? Disse ele depois de ter julgado muito. Mas infelizmente eu ainda não acabei. Tudo muito lindo, tudo muito gostoso até agora, porque essa parte, até aí, tudo bem. Mas teve 2 pontos que me pegaram assim, de um jeito que, meu querido. Meu querido não, né? Meu querido. Não sei aí quem é que está me ouvindo. Ah, foco, Nicolas, foco. Assim, muito lindo, muito gostoso e pá, mas eu queria dizer que muito me impressiona como um livro nacional de uma história que se passa no Brasil, mais especificamente em São Paulo, os personagens humanos, que já são poucos, não terem uma unidade de melanina na pele. Mas assim, o pior é que até aí tudo bem. O que me deixou realmente chocado de verdade ficou em 6º lugar nessa história. Enfim, né? Eu acho que eu já tô me estendendo demais e começando a falar groselha, então, para encerrar essa minha áudio resenha sobre este antequerido, não, dessa vez eu não trouxe um comentário elogiando de 5 estrelas, né? Porém, entretanto, contudo, todavia, eu trouxe vários áudios de WhatsApp com a minha reação em tempo real ao ler as atrocidades de incoerência cometidas nesse livro. Se liga. Mas eu não sei se, tipo, é porque eu sou muito insuportável com coisa de leitura ou porque realmente não faz sentido, mas eles estão no Lago Titicaca, no Peru, numa aldeiazinha, tipo, de lá. E aí, tipo assim, no Peru, tipo, tem referências a, tipo, culturas incas e tudo mais. E aí a autora vai e me bota na descrição que a aldeia era, abre aspas, a aldeia era charmosa, com ares europeus, fecha aspas. Aí eu fiquei tipo assim, mano, mas que merda! Custa fazer os bagulho direito, velho? Não custa! É que, tipo, a personagem, ela é meio, sei lá, ao mesmo tempo que eu acho ela muito mimada, eu acho que ela quer muito pagar de adulta e ela é branca, e aí eu já, tipo, desde. Aí eu fico. Ah. E aí também, tipo, eu percebi, tipo assim, tem outras. Mas aí, tipo assim, ela ser branca não me desanimou a princípio. Ela é branca e ruiva e cursa arquitetura e urbanismo na Universidade de Belas Artes. É livro nacional e se passa em. Esqueci a cidade, mas ela estuda na Belas Artes. Enfim, e aí, tipo, o que que acontece? Ela ser branca de início não e ruiva, tipo, especificamente ruiva, não foi uma coisa que me deixou, nossa, personagem branco. Mas depois que ela participou de uma confederação com várias, tipo, é ficção científica, então, tipo, ela participou de uma confederação com vários outros seres intergalácticos de outras espécies e que todos eles seguiam o padrão de serem altos e magros e só mudar a cor da pele, tipo assim, entre azul ou tipo, sei lá, um branco gelo ou etc. Aí eu já comecei a ficar, mas que merda, hein? E aí depois que, tipo, foi descrever foi descrever a mina lá da a Aisha,
que ela é uma guerreira intergaláctica, sei lá, da puta que pariu. E aí foi descrever ela e descreveu ela como sendo uma Barbie, tipo, exatamente uma Barbie. E loira e, tipo, extremamente padrão. Tipo assim, ah, beleza que ela é, tipo, uma guerreira ultra, hiper, mega foda, mas tinha que ser padrão. Tipo assim, todo mundo é loiro, não tem uma unidade de melanina, ninguém nesse lugar. Eu fiquei tipo assim, como é possível uma história se passar no Brasil? Tudo bem que a maior parte do tempo ela está até agora, a maior parte do tempo ela tava numa nave, mas tudo bem, tipo, lá tem pessoas imitando humanos, que tanto que tinha uma ala específica para humanos na nave. Então, tipo assim, como que pode todo mundo ser só loiro ou só ruivo? Ai, que ódio! Isso me irritou muito depois que eu passei a perceber isso. E agora que ela voltou, agora que ela está no Brasil, quer dizer, ela ficou no Brasil por uns 40 dias e agora ela está no Peru, aí, tipo assim, continuou sem ter uma unidade de melanina em ninguém nesse lugar. Eu fiquei tipo assim, como é possível? Todo mundo é branco e todo mundo é loiro ou é ruivo? Não tem outra opção de cabelo. Ou é loiro ou é ruivo. Até o cara é loiro com rabo de cavalo. Ai, não, não, não. E aí veio esse negócio da vilazinha lá ser com ares europeus. Ai, puta que pariu. Tava sendo muito legal, porque, tipo, as pessoas conversam em sânscrito, como um idioma de que todo mundo entende, blá blá blá. Tipo assim, entrou numas paradas de, tipo assim, budismo. Tava tudo muito legal. Só que faltou aí, né? Caracterização zero. E, tipo, tudo é muito. Ai, não, tá me irritando já. Não estou dizendo que a história é ruim. A história é interessante. Mas a construção, às vezes, dá um. Tipo, às vezes falta, porque na mesma hora que ela tá aceitando tudo muito de boa, ela fica, não, mas peraí, como assim? Sentimentos e etc. Sendo tipo assim, cara, 2 frases atrás que você tinha abrido sua boquinha, você tinha dito, está tudo numa nice, está tudo ótimo, até os pensamentos dela estavam tudo numa boa. E aí, tipo, 2 linhas depois ela já está surtando por zero motivos, por uma unidade de informação que deram para ela. E eu fico tipo assim, minha filha, você é um pouquinho instável, vamos tá procurando uma terapia para fazer, né? Uma terapia ocupacional, terapia comportamental, sei lá, qualquer coisa. Não é à toa que quando ela tava andando pela nave fora da aula 13, queriam botar uns eletrodos nela lá, porque se para ela não se deixar controlar pelas emoções, porque caso ela ficasse emoção demais, elas iam apagar ela. E isso aconteceu. Ela começou a espancar um androide. Tinha motivo, tudo bem, não estou, tipo, acusando ela de nada. Mas aconteceu, ela espancou um androide, e aí, tipo, como ela tinha emoção demais, aí, tipo, os bagulhetes do eletrodo nela lá apagaram ela. Achei bacana até. Não lembro qual era o ponto que eu tava falando no início. Ah, tá, da construção emocional dela. É um pouco dodóizinha, tadinha. Vou estar recomendando ela pra uma terapia. Tipo assim, eu entendi o que a autora quis fazer, que foi, tipo assim, criar uns plot twist muito foda. Só que só foi muito esquisito, muito esquisito. Tipo assim, ela criou um plot twist de que ela era, tipo, ela tinha sido amante de um cara em vidas passadas. Até aí tudo bem. Beleza, ser amante de um cara em vidas passadas e reencarnar e encontrar com ele, ok, tudo certo, adoro isso. Só que aí, quando chega lá, descobre que na real ela era filha dele. Isso ficou muito esquisito. Tipo assim, e aí ele vai, e, tipo, ela era filha dele. E tipo, meu Deus, e eles começam, tipo, ela sente atração por ele, mas ela era filha dele. Aí, tipo, eles estão lá, e aí ele, tipo assim, começa a atacar ela, tipo assim, não safe for work, atacar ela nesse sentido. E eu só pensando assim, pelo amor de Deus, ela era filha dele. E é muito bizarro. E aí
eles, tipo, era uma missão, ela não era pra ela ficar com ele, mas aconteceu, tipo assim, não chegou a acontecer exatamente. Ela interrompeu lá porque ela tinha que congelar a alma dele, enfim. Aí, beleza. E quando eu pensava que não podia, isso já tava esquisito demais, muito esquisito mesmo. Aí, quando eu pensava que não podia piorar, descobre, tipo assim, vai o plot twist, é que ela e o carinha que era parceiro de missão dela, que os dois tinham virado androide junto e pá. Ele, tipo, os dois eram irmãos gêmeos que tinham nascido da Tarala, que era, tipo, a mentora lá. E, tipo, eles eram irmãos gêmeos que, tipo, nascidos dela. E aí ela separou a alma deles. Tipo, uma foi pra puta que pariu lá. E a outra foi aquela lá criada, que era filha do cara lá que eu falei, né? Que era amante dele ao mesmo tempo. Eu fiquei, meu Deus, que merda! E aí se não bastasse isso, eles eram, tipo, eles eram separados e, tipo assim, eles eram irmãos gêmeos. Aí ela ainda pergunta, calma aí, então você tá querendo dizer que nós dois somos irmãos gêmeos? Aí ela falou assim, não, almas gêmeas. Eu fiquei, mano, que merda, que ódio! Horrível! Ela tentou dar uma contornada de falando que, tipo, porque isso não é incesto, mas nojo! E aí vai e termina. E, não, a forma que eles tinham que salvar o planeta, meu Deus, era eles fazendo numa estrela perto de um buraco negro. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, que merda! E foi literalmente assim que terminou a história. Eu eu tô só aquele áudio do estou louco. Estou maluco. Lá. Então é isso aí. Essas foram as minhas leituras de 2023 até o mês de maio. E eu estou pensando se eu faço um episódio para as leituras de cada mês ou se eu faço sobre cada livro separado. Me digam aí o que vocês preferem. Tem uma caixa de comentários aqui no Spotify e você pode comentar. Se você gostou desse episódio, sabe do que você também pode gostar? Bom, além de Azeitona, que tá à venda nas melhores livrarias, é do meu livro disponível no Kindle Unlimited com o link na descrição desse episódio. Me siga no Twitter, que é @NicoReads, READS, ou no Insta, que é @NicoReadsGot. Nico, READS, GOT, G-O-T. Sim, é de Game of Thrones. Pra gente trocar umas fofocas literárias. Então é isso. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!